Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um dia do nosso programa Palavras de Jesus. Hoje, dia 17 de janeiro de 2014. Quero saudar vocês com a paz do Senhor. Que Deus possa te abençoar. E que hoje possa ser mais um dia que você venha aprender um pouquinho mais daquilo que está escrito sobre a Bíblia, sobre a palavra que Jesus nos deixou e pelos seus ensinamentos. Amém? Quero começar então lendo hoje o livro de Apocalipse, em que lá no capítulo 22, versículo 20, que diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, eu quero falar de um tema que há muito tempo eu tenho observado que esse assunto tem se esquecido dentro das instituições, tem se esquecido no meio das pessoas que se dizem discípulos de Jesus. Quero falar desse assunto, um assunto que muitas vezes, quando a pessoa comenta sobre esse assunto, parece que é em tom de, porque a dificuldade está tão grande, é como se fosse em tom de querer fugir, é um tom de querer que todas as coisas se acabassem naquele momento, para que ela não tivesse que enfrentar as dificuldades que ela está passando. Eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Jesus, sobre a vinda dele na terra para nos buscar, para buscar os seus, para buscar aqueles que o amam, aqueles que o desejam constantemente. Tenho observado por aí que, ao contrário do que a Bíblia ensina, por exemplo, lá em Tessalonicenses, a maior dificuldade de Paulo foi tentar explicar sobre a vinda de Jesus para os tessalônicos. Por quê? Porque quando Paulo foi levar a mensagem, foi levar a pregação, as pessoas ficaram tão, vamos dizer assim, apaixonados, ficaram tão assim, naquela esperança tão imensa da vinda de Jesus, da volta de Jesus, estavam clamando tanto pela volta de Jesus, achando que a volta dele seria tão rápida, mas tão rápida, que eles largaram tudo que tinham, venderam casas, venderam negócios, fecharam empresas. Para quê? Para entrar para dentro da sua casa e eles ensinavam: olha, não vou fazer mais nada porque Jesus está voltando. E foi assim, praticamente, a Bíblia não relata o tempo, mas foi assim durante um tempo em que as pessoas pararam de trabalhar, os negócios pararam, tudo parou naquela cidade. E quando Paulo descobre isso, ele manda uma carta dizendo: olha, não parem de trabalhar, porque Jesus virá como um ladrão, não se sabe o dia, nem se sabe a hora, não sabe se é de dia, se é de noite, mas constantemente busque e sabendo que Jesus irá voltar, mas não pare de fazer com que aquilo que você está fazendo. Se você que é trabalhador, continue trabalhando. Você que é mãe, continue sendo mãe. Você que é servo, continua servindo. Você que é patrão, continue supervisionando. Ou seja, Paulo fala assim: olha, não perca a esperança da vinda de Jesus, mas também não pare de fazer aquilo que você está fazendo, né? E o engraçado é que hoje as coisas mudaram, né? Estava conversando com uma pessoa essa semana e eu, daquela preguiça minha de querer tirar a barba, né? Aí fala assim: olha, cadê o gilete? Ixi, vai tirar a barba não e tal. Aí eu falei: ah, irmão, eu vou tirar a barba só quando Jesus voltar, né? Aquele tom de brincadeira e tal. Aí a pessoa vira: vixe, então vai demorar. Vixe. Não, aí eu fui falar com outra pessoa a mesma coisa. Ixi, não, irmão, então vai crescer muito ainda, né? E o engraçado é que elas falam em tom de brincadeira, mas por que ela fala? Porque na verdade essas pessoas não têm sido ensinadas, não tem sido ensinado a essas pessoas que Jesus vai voltar. Na verdade, Jesus vai voltar porque está escrito, porque Ele prometeu. Mas Jesus, a Bíblia fala assim: olha, aquele que ama ao Senhor clama pela sua vinda todos os dias. Eu quero te dizer, irmãos, que não é para você parar aquilo que você está fazendo, que não é para você deixar de fazer aquilo que você está fazendo, mas preste atenção, espera a vinda de Jesus todos os dias, todo dia. Engraçado que por um certo tempo eu fiquei congregando num certo local, e engraçado que durante, vamos dizer assim, um ano inteiro, 360 dias do ano, todos os domingos, eu nunca ouvi uma mensagem que fala: olha, Jesus vai voltar. Nunca ouvi uma mensagem que fala: olha, irmãos, não entre em desespero, porque é aquele que tarda, mas não falha, ele vem para nos buscar. É isso, não foi só um ano assim, mas são 6 anos que você não ouve mais isso.
né? Ao ponto de que as pessoas estão se esquecendo, estão querendo buscar as coisas mais materiais, querendo buscar coisas que realmente estão ao seu alcance, coisas que não precisam mais ter uma fé longa, mas uma fé curta. O que é uma fé curta, uma fé longa? Uma fé longa, digo no sentido assim, olha, eu tenho fé, independente do tempo, se é um tempo curto, se é um tempo longo, eu tenho fé que ele vai voltar. Mas pelo contrário, as pessoas estão acreditando em algo passageiro, estão tendo fé em algo que, olha, hoje eu conquisto e pronto, acabou. Né? Então eu quero te dizer, irmão, que Jesus está voltando. Ele não vai deixar de cumprir essa promessa. E lá no capítulo 20 ou 21 de Apocalipse fala que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais nenhuma amargura. Por quê? Porque ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então eu quero te dizer uma coisa, aquele que nos prometeu, ele vai cumprir. E eu quero te dizer uma coisa, não esqueça, e não esqueça jamais, que ele virá como um ladrão, ou de dia ou de noite, não tem hora, ele vem nos buscar. E eu quero que você lembre que você não sabe, eu quero que você lembre que você não sabe o dia que vai vir, mas espere ele todos os dias, porque ele vai voltar. E eu quero que você seja como o autor desse livro, né, João, que no final, quando fala assim, olha, aquele que dá o testemunho diz, e certamente virá logo, seja como ele, amém, Maranata, a hora vem, Senhor, e espera ele. Sabe por quê? Eu tenho observado também que as pessoas, elas tratam desse assunto, para não ser tão 100% cético, mas trata desse assunto só quando algo acontece na Terra, algo acontece de uma forma maior. Por exemplo, quando o Papa Bento XVI renunciou, eu nunca vi tantos vídeos falando do fim do mundo. Na Segunda Guerra, você vai ver lá no final da Segunda Guerra, eu imagino, porque tem documentário disso, que pessoas acreditavam cada vez mais que o fim do mundo está próximo, né? E assim, entre outras coisas, no tsunami que acontece, terremotos em grande escala, ou seja, parece que tudo que acontece em grande escala, parece que a consciência humana o faz lembrar que, olha, o fim do mundo está próximo. Mas eu quero te dizer que a cada dia que passa, a cada dia que acontece, é o cumprimento de uma promessa. Se você levanta hoje para trabalhar, é o cumprimento de uma promessa. Se você espera a vinda de Jesus, é um cumprimento de uma promessa. Então tudo se baseia em uma promessa. Jesus virá. Ele virá como um ladrão. A gente não se sabe o dia nem a hora. Ah, Murilo, então o que eu devo fazer? Não, apenas crer, espera e confesse. Eu vejo pessoas assim que, sabe por quê? Porque as pessoas falam, olha, tá demorando, eu não sei assim, dizer porque a história, ela tem fragmentos dela que não foram contados, que foram escondidos, foram queimados, mas a gente não sabe dizer precisamente quando foi, se tem 2000 anos, se tem 1900 anos, se tem 1970 anos, quando Jesus foi crucificado e subiu ao céu, ressuscitou e subiu aos céus, quando ele desceu com Pentecostes. Olha, eu quero te dizer uma coisa, por tanto tempo tem se passado, as pessoas parecem que têm se esquecido desse fenômeno, que Jesus vai voltar. Ainda que o tempo demore, ainda que você vá para essa terra antes da vinda dele, ainda que você adormeça no Senhor antes da vinda dele, eu quero te dizer, mais vale você acreditar todos os dias, como se fosse o último dia da sua vida, fazendo coisas da maior excelência, porque talvez hoje seja o último dia da sua vida, acreditando na vinda do Senhor, do que você apenas fazer como Paulo diz, dormir. Porque é melhor despertar do que dormes, do que dormir no sono profundo e não ver a vinda de Jesus. Porque ele virá. E eu creio piamente que ele virá. É uma promessa que ele nos deixou. E se você acredita que as promessas de Deus não se frustram, que as palavras de Deus não voltam atrás, que tudo que Deus promete na sua vida pessoal ele vai cumprir, eu quero que você também não deixe de acreditar que aquilo que ele prometeu à humanidade, aquilo que ele prometeu aos seus, ele vai cumprir. Talvez seja agora, talvez seja amanhã, talvez seja depois da manhã, talvez seja daqui 2000 anos, talvez seja daqui 10.000 anos. Mas todos os dias, dia após dia, de fé em fé, eu
quero acreditar que Jesus vai voltar neste momento. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem com todos na paz do Senhor. E eu quero orar por você. Deus querido, Pai amado, eu apresento, Senhor, os meus irmãos aqui nessa tarde. Que o Senhor, meu Pai, venha guardar, venha abençoar ele dia após dia. Que o Senhor, meu Pai, venha trazer, meu Pai, a esperança de que o Senhor está voltando, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, venha trazer esperança no seu coração. Que aquilo que é a fé, meu Pai, que está em nós, de acreditar nas coisas que não se vê, mas de acreditar nas coisas que não se vê, meu Pai, possa, meu Pai, permanecer nos meus irmãos e no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Hoje foi uma palavra curta, mas que seja uma palavra poderosa. Jesus está voltando. Amém.